O SBT conseguiu com exclusividade o laudo da morte do congolês, assassinado no último dia 24 na Barra. Ontem, o corpo de Moisés Kabagandé, falei certo, gente, foi enterrado na Zona Norte. O Jackson Silva traz as informações. Na volta, a gente vai ter a Denise Rivera, que é perita aqui, e também o Carregosa, para a gente analisar esse laudo com exclusividade que você só tem no SBT Rio. Acompanhe. Eu tô com dor. Não consigo. Dor e desespero de uma família que fugiu da guerra na África para se abrigar no Brasil. Trabalhador foi trabalhar, ganhou o pão de cada dia. Aqui no Brasil a gente paga aluguel, a gente paga luz, água. Ele foi trabalhar. E como que mataram ele? Parentes e amigos estavam inconsoláveis no velório de Moisés Kabagandé, de 24 anos. Moisés foi morto no último dia 24, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo a família, ele trabalhava neste quiosque e recebia diária. O dono do estabelecimento não teria pago o valor de 2 dias e Moisés foi cobrar. De acordo com testemunhas, pelo menos 5 homens usaram pedaços de madeira e um taco de beisebol e partiram para cima da vítima. O congolês foi encontrado amarrado perto de uma escada, já sem vida. Estou muito triste o que fizeram com meu irmão. Muita covardia. Eu não estou acreditando até agora. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da capital. Este parente, que prefere não ser identificado, conta que a família está com medo. Até eu estou com medo. Eu reconheço alguns gente aí, mas estou com medo. Nunca se sabe. Se matar meu primo daquele jeito, imagina o que pode fazer comigo. Ele também revela que pode ter a participação de 2 policiais militares. Decidimos ir junto com o dono do quiosque até a delegacia. Mas apareceu 2 policiais militares, 2 policiais. Eu reconheço os 2. Apareceu os 2 que impediram o dono do quiosque por poder ir junto com a gente da delegacia de homicídio. Após o crime, o corpo de Moisés foi levado para o IML. A família acusa os peritos de terem retirado os órgãos da vítima. Tiraram até os órgãos dele. Covarde! Nossa equipe de reportagem teve acesso com exclusividade ao laudo do IML. A necrópsia foi realizada um dia após o crime e apontou a causa da morte: traumatismo do tórax com contusão pulmonar. Nas fotos é possível ver lesões em toda parte, principalmente nas costas. As imagens do exame de necrópsia mostram o tórax aberto, com os órgãos dentro. Em nota, a Polícia Civil nega que tenha retirado qualquer órgão da vítima e afirma que está investigando os responsáveis pela morte. Imagens de câmera de segurança foram analisadas para identificar os autores do crime. Este representante da Embaixada da República do Congo falou com a imprensa. Olha só, esse aqui é passaporte vermelho, passaporte diplomático. Moisés não foi qualquer um, ele foi um refugiado diplomático. Primeira coisa, ele não foi recebido como ele deveria ser recebido, porque um refugiado político, ele tem uma forma diferenciada de ser recebido aqui. Ele foi morto do jeito que ele foi morto, isso é uma vergonha, infelizmente tem que falar isso, é uma vergonha. Moisés e a família deixaram a República do Congo para se abrigar no Brasil. Todos fugiram da guerra no país de origem e tentam sobrevivência no Rio de Janeiro. Durante o enterro, a família fez um ritual em homenagem a Moisés. Parentes e amigos classificaram o crime como covardia. Ele trabalhava! A gente trabalha duro! Fugimos da África para ser escolhido aqui, recolhido no Brasil. O Brasil é uma mãe, abraça todo mundo. Ai, Brasil é uma mãe, segunda casa. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça vai ter que ser feito.
Gente, a história é muito forte, muito triste, né? Por todo o seu aspecto, pelo contexto mesmo. Mas vamos trabalhar primeiro duas causas. Denise Rivera, muito obrigada pela participação aqui. Primeira vez que está aqui com a gente, a perita, né, Carregosa, já esteve com a gente outras vezes aqui. Jackson Silva está com a família. São duas coisas: o crime e suas motivações. Um crime que não é qualquer crime, não estamos falando de uma discussão e alguém sacou uma arma e atirou contra ele. A gente está falando de um crime motivado por muito ódio, motivado por muita covardia e não praticado por uma pessoa só. Primeiro vamos com a história, nós vamos com o Jackson, que está com a família agora, nesse momento. Essa é a foto da vítima. Ô Jackson, a gente está aqui, os dois policiais, né, delegado e a perita, e a gente tem uma coisa seguinte: tudo se saiu na imprensa em relação a essa dívida que ele tinha. Eu gostaria de saber da família, porque assim, pode acontecer, pode, mas não é não é algo que se pratica de um crime com tanto ódio apenas por uma motivação de cobrança de dívida. Ele relatava alguma ameaça, ele estava com medo de alguma coisa, aconteceu alguma coisa a mais para motivar um crime tão bárbaro e covarde como esse? A família chegou a ter ciência de mais alguma coisa? É difícil até dar boa tarde para vocês. Primeiro, nossos pêsames aqui. Olá, Isabelle. Bom, vou começar falando sobre Moisés. Essa foto aqui, ó. Um jovem, sorridente, batalhador. Chegou aqui no Brasil em 2011, junto com a família. Foi recebido pelo tio, esse daqui, ó, que segura a foto dele. Segundo a família, Moisés foi cobrar apenas 2 dias de diária desse dono do estabelecimento, quando aconteceu esse crime. Lamentavelmente, está toda a família destruída. Eu acompanhei ontem o enterro, o velório. Fiquei até comovido, Isabelle e Benito. Uma situação totalmente difícil para essa família que veio de longe, de uma guerra, e infelizmente Moisés morreu vítima da violência no Rio de Janeiro. Bom, quando Moisés chegou aqui, o senhor foi o primeiro a recebê-lo com 11 anos de idade, né? Como é que foi? Assim que eles vieram aqui no Brasil, eu recebi eles aqui, moraram junto comigo. Praticamente somos primos. O vínculo que a gente tivemos junto, saiu aquela coisa de tio, mas até hoje me chamava sempre de tio. Porém, fui um garoto muito trabalhador. Sempre trabalhou, mesmo de menor, já arrumou um trabalho até para mim mesmo. Desde os 11 anos de idade, já trabalhava para sustentar a família, né? Arrumar um trabalho para mim. Ele me encaminhou, eu fui trabalhar para me sustentar, junto com ele. Então, para mim está sendo absurdo tudo que aconteceu, tudo que houve com ele. Com as provas que a polícia já tem gente ainda solto. Isabelle, esse tio, ele conseguiu ver as imagens que foram capturadas lá no local, né? O que você ouviu exatamente? No início, ele estava discutindo, né? Porque o vídeo não tem som. Parece que ele estava discutindo com o gerente do quiosque da noite. O seguinte, o cara pegou um pedaço de pau comprido, correu atrás dele. Ele correu, mas só que ele voltou, que estava reclamando da diária dele, que tinha trabalhado. Saiu 2 dias seguintes, sem voltar para casa, trabalhando direto naquele quiosque tropical. Foi na hora de receber, não quiseram pagar ele. Nesse daí o cara continua agredindo ele correndo. Nesse daí ele tirou a blusa, tirou a bolsa dele, falou: eu não vou em lugar nenhum, tipo, gesticulando. Pegou a cadeira para se defender. A mesma pessoa que pegou a madeira para madeirar ele, fui pela frente do quiosque, chamou mais pessoas. Esse daí já tinha um sentado. Veio a galera, jogaram ele no chão, um deu um mata-leão, os outros madeiraram ele. Passou um momento, ele ficou dentro do mata-leão, os outros deixaram. Ele tentou lutar até virar o cara por baixo, voltaram de novo com um taco de beisebol. Começaram a bater. O cara tirou o mata-leão das mãos, virou pelas pernas, botou a cabeça dele entre as pernas, os outros batendo nele. Um pegou uma corda, chegaram a amarrar as pernas dele, juntam as mãos para trás, passaram a corda no pescoço. Assim que ele parou de reagir, deu até umas tapinhas na cara dele para ver se ele ia reagir. Daí que viram que ele não reagiu, deixaram. Saíram, voltaram, desamararam, tentaram reanimar, não deu. Viraram ele, deixaram ele deitado como se nada tivesse acontecido. O mais incrível,
continuou a trabalhar, como se nada tivesse acontecido, o cara deitado no chão. Cerca de 45 minutos depois, apareceu a SAMU. A SAMU veio, tentou reanimar, como eu vi na gravação, não conseguiu. Tamparam ele, botaram um lençol em cima dele. No minuto seguinte, veio a Defesa Civil, uns 20 minutos depois. Aí, o que chamou muito mais a minha atenção é que apareceu 2 agentes de polícia que estavam no local, que vieram na hora da ocorrência. Mas no dia seguinte, quando a gente fomos tirar a satisfação para querer saber o que aconteceu, foram os 2 policiais que tentaram o primeiro agente. Não, eles não tem nada para falar com vocês. Se vocês quiserem qualquer tipo de informação, vão à delegacia. Mas antes de chegar, o dono do quiosque já estava disposto a voltar com a gente à delegacia do homicídio para ver o que podia fazer. Porque o cara que agrediu ele mentiu para a gente. Tanto que ele mentiu para a polícia. Ele falou que vieram 2 pessoas de baixo, que ele nunca tinha brigado com Moisés. Vieram 2 pessoas da areia, que ele só conhece de vista. Deu até um apelido errado, tipo, para despistar a gente. Falou que falou era um tal de torta, só que o torta não existe. Naquele vídeo eu vi que tudo partiu do gerente do quiosque. Um senhor que aparenta até uns 60 e poucos anos, mas que não teve nem um pouco de consideração. Foram as pessoas. O dono do quiosque não teve nem um pingo de consideração, porque chegamos lá, o quiosque estava funcionando. Isabela, olha só, após a narração do tio sobre essas imagens que vamos conseguir também, eu só queria passar para a mãe, que ela está desesperada aqui, porque ontem, inclusive, para falar com a imprensa foi difícil, né? Nesse momento, a senhora tenta conseguir se controlar, porque a ficha não caiu ainda, né? Ai, meu Deus. Eu estou muito decepcionado do Brasil, meu Deus. Chegou aqui, escolher Brasil, para ficar aqui. Segurança. Porque tem segurança, tem muito, viu, né? Tem misturado do tudo a cor. Falou, caraca, aqui eu vou ficar calma. Saiu na minha país, no Congo, no este do país, no Ituri. Fiz guerra lá. Aí, passei aqui, eu vou ficar calma. Mas aconteceu a mesma coisa. Matou meu filho, mesma coisa. Mata a pessoa lá, mesma coisa. Não tem diferença para fingir aqui. Se eu sabia, eu posso ficar no meu país. Matei ele mesmo. Matei eu mesmo. Lá mata no faca. Corta a cabeça, corta tudo. Aí aqui também é mesmo, né? Ah, meu Deus! Isabela Benito. Quebrou a costa dele. Quebrou o olho dele. É mesmo no meu país, caralho. Sabe, gente, eu tô aqui analisando como deve ser duro. Você vem de uma realidade, quem conhece a realidade, ela fala uma coisa muito forte. Lá no Congo, para quem não entendeu, corta a cabeça dele, corta. Ela veio, ele veio. E aqui, infelizmente, o filho dela, por uma ironia do destino, morre de uma forma tão violenta, né? Que ela não precisava nem ter saído do país dela. É isso que ela quer dizer. E deve ser muito difícil. A dor de uma mãe não precisa de tradução, reparar? A dor e o desespero de uma mãe, ela é compreendida em qualquer língua. Eu fico imaginando aqui, e você vê, né, Carregosa, quando vocês falam pra gente assim, depoimento é importante, como o depoimento... Aí eu e o Carregosa falou assim, Beli, uma dívida, uma cobrança de dívida não gera tamanha violência, mas você vê a descrição, você vê que é ódio. Você vê que é ódio. Você vê como que nojo que dá na gente, né? A gente quer acreditar que não, teve alguma coisa, ele estava recebendo ameaça de alguém, ele viu alguma coisa. Não, ele foi morto de ódio. De ódio, tanto é que eles tentam reanimar, aí deixa, como aquele cara da padaria, deixa lá, tenta reanimar, deixa aí, porque o ódio é a xenofobia, é o preconceito, entendeu? Então, assim, a gente não quer acreditar que por causa de uma cobrança de 2 diárias alguém faça isso com outra pessoa, mas sim, faz. A gente trouxe a Denise aqui, que foi até o Instituto Médico Legal, em que viu aí, e realmente o laudo condiz com tudo que as imagens dizem, uma morte extremamente violenta e covarde, né? Sim, infelizmente, né, a gente vê uma covardia dessa, a gente entende o sofrimento dessa mãe, dessa família. A gente tenta compreender, né? Mas assim, você saber que eles fogem de um país,
extremamente violento, que da cortam guerra, cabeça dentro da tua casa. não é? Onde eles não têm nenhuma segurança. E eles falam que vêm para cá porque aqui se sentem em casa, Seguros. a segunda mãe, né, que foram recebidos no Brasil muito bem. E agora o filho, infelizmente, é morto de uma forma tão covarde e de uma forma tão violenta, né? Então a gente entende, assim, não tem como a gente mensurar, né, o sofrimento. Mas o próprio laudo que você viu, o período, mostra isso. Sim. Inclusive, eu acho assim, eu vou até pedir para a Denise reforçar aqui, mas eu acho que muitas vezes nessa coisa dá para compreender, muita gente, eles começam a desconfiar de muita coisa, começa um telefone cruzado que machuca muito mais essa mãe. Sim. Eu gostaria até que você falasse, por favor, dessa questão dos órgãos. A Denise foi até lá, viu, não foi retirado nada disso. Nenhum órgão foi retirado, até porque existem alguns casos, quando se suspeita de uma intoxicação, de um envenenamento, parte dos órgãos, eles são retirados para os exames de laboratório. Nesse caso, foi tão característico, porque ele morreu pelo espancamento. Todas as lesões dele são no tórax, por trás, bateram muito com algum o taco de beisebol, né? A gente não pode afirmar que foi um taco de beisebol, mas o que o perito falou, que foram, assim, pedaços de madeira que bateram muito e causaram esse traumatismo que foi fatal, que matou ele. Inclusive o Carregosa trouxe uma informação aqui que em morte suspeita, muitas vezes a família quer levar o corpo, até os peritos não podem nem liberar isso. Não pode, porque pode ter necessidade de exumação. Sim. Então você não libera o corpo e tem que ser enterrado numa situação que preserve, que só a natureza que vai deteriorar o corpo, não uma ação natural. Então, assim, a gente entende o desespero da família, realmente uma coisa é verdade, é covardia, e as pessoas têm que entender, assim, realmente foi uma violência desproporcional para o assunto, que leva a crer que pode ser uma outra motivação, além de uma cobrança de dívida. E aí as pessoas têm que entender o seguinte, ninguém é refugiado porque quer. Ninguém sai do seu país para ir para outro país, começar do zero porque quer. Porque quer. E aí entender o que foi essa guerra do Congo, que essas pessoas estão aqui, que foi a guerra também de Ruanda. Depois do nazismo, ninguém vai negar o horror que foi o Holocausto, que foi o mas nazismo. Ninguém fala sobre o horror deles. Porque foi na África. E aí o que acontece? Depois do nazismo, tiveram mais genocídios na história da humanidade. Teve na Bósnia e Herzegovina, causado pela Sérvia, e teve em Ruanda, no Congo. Ou seja, você está falando de mais de 5 milhões de pessoas que foram executadas e várias mortes com facão. Crianças. Que ela cita, ela acabou de citar. Então, essas pessoas vieram para cá porque estavam fugindo de uma das maiores barbaridades depois da Segunda Guerra Mundial. Só que a gente, infelizmente, as pessoas aqui no Brasil, não tem noção do desespero que era o que essas pessoas vieram. E aí, ela narrando, Jackson, aí você narrando, e às vezes a gente tenta compreender com o sotaque deles, né? Você vê essas pessoas já sofridas e vê, gente, eu quero descrever aqui o absurdo que é você fugir de uma guerra que é o que o Carregosa falou, um genocídio, né, sangrento como esse. Você chega num país que tem a fama de abraçar todo mundo e seu filho morre numa orla em que as pessoas continuam consumindo, em que tem imagem gravada, como se nada tivesse acontecido, num ódio absurdo, com mata-leão, com sessão de tortura, numa orla ali da Barra da Tijuca, Jackson. Isabelle Benito, estou falando aqui com a família dele, o irmão disse que já conversou com a família, eles querem que a Polícia Federal investigue esse caso, né? A autoridade também. Pode falar, senhor. Sim, a gente está pedindo ajuda para a Polícia Federal para ajudar a gente, porque eles que vêem negócio do nosso documento são tudo da Polícia Federal, e a gente está pedindo muito ajuda deles para esse caso, para ajudar a gente. Qual a lembrança que o Moisés deixa para vocês? Moisés é um irmão muito bom, tipo, dava muita alegria para casa. Toda vez que ele voltava a trabalhar, às vezes voltava com 40 reais, 30 reais, sempre trazia comida para casa. O leite pro meu irmão aqui também, ele sempre trazia. Trabalhava para comprar comida, exatamente sim, isso. Comida. E essa é a lembrança que eu tenho dele de um irmão guerreiro, principalmente trabalhador. Meu amor, você tá com a escuta, desde o Jackson, só um minuto, só pra gente ajudar a família, a gente quer ajudar a família. E ela não é brasileira, e nem até o brasileiro muitas vezes entende as esferas. Seu documento é pela federal, mas a Denise vai te explicar.
não é porque o documento é federal, que a federal tem que para você ter segurança. Explica, Denise. Não, olha só. O crime de homicídio, ele está sendo investigado pela DH Capital. Ela é referência no Brasil. Nós temos certeza, já está em andamento toda a investigação, já está sendo examinado as cenas, o vídeo que foi recolhido lá no quiosque. O laudo que foi feito, ele vai também corroborar, porque ele mostra qual foi a forma da morte, a causa da morte, que foi o espancamento. Então, vocês podem ter certeza que a polícia está fazendo de tudo e esse crime não vai ficar impune. Inclusive, tem certeza se o tio disso. já viu a imagem, né, Carregosa? A DH Capital, analisando as imagens, não só vê o autor, que seria esse gerente que ele citou, como também quem participou dessa tortura. Sim, sim. Aí tem que entender, assim, a Denise falou muito bem, a DH Capital é referência, assim, pela estrutura que a gente tem, tanto é que as pessoas de fora vêm para a DH para entender o que acontece, até porque não só a gente ser referência, investigar homicídios no Rio de Janeiro, por natureza de como é o Rio de Janeiro, já são mais complexos. E esse não é difícil, gente. Tem a princípio não é. Então a gente não pode falar porque a gente não tem muitos detalhes, mas a princípio não. Porque é num local que tem bastante câmera, já foi dito de câmera, já tem como identificar. Sim. Então tem que entender. E aí entender também não só o motivo, a morte, né? Quem são os envolvidos, mas a motivação. Como eu falei, pela narração, até como a Denise falou, a gente vê que realmente é uma situação... Pelo laudo, pelas costas, né? Com muita... Tem que entender qual foi a real motivação desse crime. Jackson, pela imagem que o tio falou, é o gerente que é o protagonista de todo... Eu tenho muita dificuldade de ficar falando, a mãe está ouvindo, porque eu não consigo, eu não acho que é saudável passar pelo que ela está passando, ela conseguir entender o que a gente está analisando aqui, entendeu? Eu não acho saudável. Ainda bem que ela não está com a escuta, né? Eu não acho saudável ela ouvir o que a gente está falando aqui, ouvir o que a Denise viu, porque realmente é muito forte, gente, é muito impactante. Pode ter confusão também, porque aquele tal negócio, eu acho que o irmão dele falou que ele conversou com o policial falou para ir para a delegacia. São forças diferentes, às vezes a pessoa de fora deve ter falado não entende com militar, que a gente não é. Delegacia. Ô, então pode ter tido um telefone civil aí que está gerando confusão. E aí ele entendeu, de repente, que estava sendo... Imagina você não estando no seu país, então, e temos toda a dor da sua história. Ô, Jackson, o tio tem, se eu não me engano, se eu entendi, o protagonista do espancamento, que começa e que vai até o fim, é o gerente do quiosque, é isso? Pois sim. Quem começou é o gerente do quiosque. O gerente do quiosque, sim. O protagonista é o gerente do quiosque. Porque até quando ele começou a agredir ele com o pedaço de pau, só tinha uma pessoa sentada. Não tinha essa multidão aí tudo, não. Entendeu? Eles apareceram porque ele chamou, foi a mando dele. Até então ele ficou observando, fumando um cigarro, pegando um quad, vendendo. Parecia que estava acontecendo nada. Ajuda o Moisés, ninguém vem e ajuda o Moisés, ele sendo espancado ali, ninguém vem ajudá-lo. Naquele vídeo ninguém veio ajudar, todo mundo veio para bater. Todo mundo veio para bater, revezamento. Cara, olha, eu fico pensando, isso que a gente... Ô, Jackson, isso que a gente nem viu esse vídeo que já tá na DH, né? Exatamente, Isabelle Benito. Os agentes estão verificando esse vídeo, tá? Já estão analisando as imagens, estão em busca também dessas pessoas envolvidas na morte do Moisés, né? Pois sim. Quando chegaram na DH, prestaram o depoimento, qual foi o retorno dos policiais do DH? Até então, fiquei de voltar na quarta-feira, agora lá no DH, 11 horas. Então já marcaram na quarta-feira para que a família volte ao DH para dar um retorno sobre essas investigações. Bom, e você continua nesse caso, tá? Essa mãe, cara, eu tô aqui pensando, a gente já passa por tantas mães, você imagina você tá com a história, com a sua história pessoal dos traumas, e você está num país que você não consegue nem entender as instituições. A gente fez aqui um serviço de ajudar essa família que muitas vezes fica desamparada. Eu quero que a Polícia Federal, porque para ele quem dá o documento é a Polícia Federal. De cada país muda, de estado muda. E aí a gente fez um trabalho de orientar, de saber e de dar uma garantia de que aqui, querendo ou não, temos duas autoridades e uma força de um programa em que fala, cara, eu sou tão sozinho nesse mundo, eu já sou tão espancado, e literalmente alguém foi espancado até a morte, que pelo menos a gente tem que estar olhando ou vendo
ou orientando a gente sobre isso, entendeu? Denise, muito obrigada pelas suas informações aqui. Seja bem-vinda sempre à nossa casa aqui, tá? Agradeço. Pra gente ajudar. Eu acho que a gente vai... Tá bom? Ele sempre se esbarra. Tá sempre junto aí.